Ok, sem enrolar, o Soft and Wet Go Beyond do Josuke é superestimado, e muito. Dando um leve contexto, o Soft and Wet é o stand do Josuke Higashi-Kata de JoJo, sendo ele a fusão do Killer Queen e do Soft and Wet. A junção desses dois stands resultou no Soft and Wet do Josuke, um stand capaz de criar bolhas explosivas, como o Killer Queen do Kira, e de roubar a propriedade das coisas, assim como o Soft and Wet do Josefune. Mas então onde é que o Go Beyond entra nisso? Bom, em determinado ponto da história, o Rei Mamazuko percebe que as bolhas do Soft and Wet não são necessariamente esferas, mas sim cordas que giram tão rápido que dão essa impressão de ser uma esfera. Mais tarde, durante o confronto com o Wonder of You, o Mamazuko acaba se ferindo gravemente, e antes de morrer, ele explica para o Gap sobre o que ele havia descoberto sobre suas bolhas. E para exemplificar o que ele havia dito, ele mostra que as bolhas que atingiram ele não danificaram a sua roupa, mas apenas o seu corpo. Com isso, o Gap descobre uma forma de burlar a calamidade do Wonder of You. Essa forma é o Go Beyond, vulgabilidade tirada do Boga porque o autor não sabia como derrotar a porra do vilão que ele havia criado. E sim, eu expliquei de uma forma muito porca até o presente momento, mas se você quer uma explicação boa, valeu o mangá. Enfim, o Go Beyond nada mais é do que uma bolha que não existe em nosso plano. Essa bolha surge do trapézio do Josuke, onde fica sua marca de nascença em formato de estrela, e ele usa o punho do seu stand para dar direção a essa bolha. Essas bolhas elas são invisíveis e inicialmente o Gap sequer conseguia controlar elas, pois além de não saber a posição delas, ele não saberia como operá-las, até porque elas não existem. Com isso, não importa lei, poder ou qualquer outra coisa, essas bolhas simplesmente irão ignorar tudo que seria um obstáculo para elas e ir em direção ao seu alvo. E para essa parte do vídeo, meu editor tem um exemplo perfeito para exemplificar como funciona o Go Beyond. Não, eu não tenho. Sim, você tem. Você sabe que essa arma é de mentira, não é? Hã? Ah, pensei que você não ia perceber. Ah, mas vai lá, quebra esse Kelly pra mim, vai. Nunca te pedi nada, na moral. Bem, nosso apresentador incompetente me chamou aqui para passar para você um exemplo de como funciona o Soft and Wet Go Beyond. Então, vamos lá. Você já deve ter usado algum programa de edição, seja de foto ou vídeo, e se você desenha, provavelmente usa algum programa para fazer suas artes. E o que esses dois tipos de programas têm em comum com o Shrek? Camadas. As camadas têm como principal função separar diferentes componentes enquanto é realizada a edição, sendo uma forma de manter a organização e poder editar separadamente cada parte. Mas o que isso tem a ver com esse vídeo? Vou lhe mostrar. Veja só, esse é o nosso apresentador Zé Ruela. Ele está tranquilo na sua camada. Essa camada na qual ele está é a realidade, ou mundo normal. Já essa outra camada aqui é onde está a bolha transcendental do Gap. E essa borracha é a bolha. Perceba que enquanto a borracha está nessa camada, ela não interage com o nosso apresentador. Isso é porque ambos estão em camadas diferentes, ou nesse caso, em planos diferentes. O mesmo aconteceria caso tivesse um tijolo ou qualquer outra bosta aqui. Agora veja o que acontece quando uso a borracha na mesma camada que ele está. É basicamente isso que se trata o Soft and Wet Go Beyond. Agora que você já tem o conhecimento necessário sobre o que se trata essa bomba, pode seguir com o vídeo, biscate. Continuando. Com essa habilidade, o Josuke conseguiu ir contra o Wonder of You, pois as bolhas não eram afetadas pela calamidade, e no final conseguiu derrotar tanto o Toru quanto seu stand. E agora, finalmente iremos abordar o tema do vídeo, sobre por que essa habilidade mais superestimada de Jojo. E para isso eu tenho dois grandes argumentos, que são... O Gap não tem precisão nenhuma com essas bolhas. Mesmo no final, ele diz que não consegue dar tiros certeiros, apenas aproximados. É como se você tivesse que dar um tiro com uma pistola, só que tanto a arma quanto a bala são invisíveis. Você vai ver o dano que a arma vai causar, mas você não vai ter precisão alguma no disparo, pois você não tá vendo a arma. Tanto que se não fosse pelo stand da Yasuho, o Paisley Park, o Josuke jamais teria conseguido derrotar o Wonder of You. Muita gente caga e anda pra parte 8, e muitas vezes só lembram dela por causa do Wonder of You e da Calamidade, ou pelo stand mais apelão de Jojo. Sendo que tem muito mais stands dignos de atenção nessa parte. Mesmo alguns deles sendo praticamente inúteis e com habilidades muito específicas, no geral essa é a parte com alguns dos stands mais criativos, se não a parte com os melhores stands de toda a série.
Geral só se lembra dessa parte quando é para dizer que tal personagem tem a pica maior que o outro, e que por isso ele solaria geral. Mas vamos lá. Não é porque essas bolhas não existem em nosso plano que elas são invencíveis. Por exemplo, muitos usam o fato delas não respeitarem as regras do nosso universo para dizer que o Soften Wet Go Beyond solaria o D4C Love Train ou o Golden Experience Hacking. E tem 2 vídeos aqui no YouTube BR que explicam muito bem sobre o porquê o Go Beyond não iria fazer bulhufas com o Love Train ou com o Golden Experience Hacking. Vou deixar o link deles aí na descrição para caso vocês queiram ver. Mas basicamente, sobre o primeiro, que é o D4C Love Train, sim, a bolha do Soften Wet vai atravessar a barreira dimensional e vai atingir o Valentine, mas nada vai acontecer depois disso. A barreira irá simplesmente mandar o dano para outro canto aleatório do mundo. E sobre o Golden Experience, de novo o exemplo da arma. Você vai atirar com a arma, não vai ver o tiro, mas você vai ver o dano. E onde eu quero chegar com isso? A bolha pode acertar o Diurno? Sim, ela vai acertar, mas o dano simplesmente será anulado. Aí você pode até argumentar, mas a bolha não existe no nosso plano, então como caralho ele vai anular algo que não existe? E sim, a bolha não existe, mas o dano dela existe, então dá para anular. E existem muitos outros exemplos em que uma galera fala que o Go Beyond solaria qualquer um. É porque eu ainda não vi, mas com certeza algum maluco já deve ter dito que o Soften Wet Go Beyond solaria facilmente o Goku, no Ultra Instinto ainda por cima. Eu sofro de caganeira. Dito tudo isso, não. Eu não acho o Soften Wet um stand bucha. Ele tem sim uma habilidade roubada, vamos reconhecer isso. Mas não é por isso que ele seja o stand mais poderoso de Jojo, tão pouco que ele conseguia solar qualquer coisa. Existem stands muito mais poderosos que ele, como por exemplo, o stand da Maria, o Bastet.